Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre a função C junto com a função Character Unicode, exatamente. Eu gosto muito de explorar Character Unicode porque pouca gente utiliza e dá para fazer bastante coisa interessante. E nesse vídeo eu quero mostrar como classificar a venda dos vendedores por caracteres Unicode utilizando emojis. Se o vendedor vendeu bem, vai ficar um sorriso. Se vendeu mais ou menos, vai ficar meio sem graça. E se vendeu pouco, vai ficar uma figura bem triste ali dos emojis. É um exemplo simples, mas é o que eu sempre falo. Quanto mais você conhece do Excel, mais problemas você vai resolver no dia a dia. Fica até o fim do vídeo que tem dicas bem legais. Vai na descrição, baixa a planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Nós temos aqui uma base de vendedores que eu utilizo bastante. Tirei algumas colunas que não nos servem para hoje. Temos os nomes dos vendedores e as respectivas vendas. Então nós temos vendas em valores diversos para utilizar nesse exemplo. O que a gente vai fazer aqui é bem simples. Primeiro nós vamos utilizar a função C simples. Se o vendedor vendeu mais do que R$1.000, então eu quero um sorriso bem bonito ali no caractere Unicode. Se o vendedor vendeu menos do que R$1.000, eu quero um emoji triste, ou pelo menos sem graça aí para animar, para motivar o vendedor para as próximas vendas. E depois nós vamos utilizar a função C de uma maneira um pouquinho mais avançada, com 3 condições, utilizando a função CE também. Então eu quero 3 condições. Se vendeu menos de R$500, eu quero um emoji triste. Se vendeu de 500 a 1.000, eu quero um emoji meio sem graça. E mais de R$1.000, eu quero um emoji bem feliz. Antes de começar a fazer a função C, quero mostrar para você que não conhece os caracteres Unicode. Nesse caso, eu selecionei aqui vários caracteres relacionados a emojis. Poxa, Everton, mas o que são os caracteres Unicode? O que são esses emojis? O Excel possui milhares de caracteres Unicode. Dá uma olhada nessa lista aqui que eu estou construindo aos poucos, porque ela é meio complicado, tem que fazer alguns filtros. Se eu vou até o final, note que eu tenho aqui filtrado já mais de 110.000 caracteres Unicode, 110.518, e eu acho que está faltando caractere ainda. Então eu estou descobrindo todos os códigos. Olha que legal, quanta coisa bacana aqui de caracteres Unicode. Basta você utilizar a figura do caractere Unicode ou o número. Como assim? Eu vou mostrar para você lá na nossa planilha atual. Para utilizar caracteres Unicode, eu posso fazer de duas formas. Uma delas é utilizar a figura. Tá vendo aqui a figurinha? Eu posso simplesmente utilizar como texto. Quando eu seleciono essa figura, olha o que eu tenho aqui na barra de fórmulas. A figura propriamente dita. Quando eu tenho essa pequena imagem do caractere Unicode, eu posso copiar e colar para outra célula e utilizar tranquilamente. Inclusive em fórmulas, eu posso utilizar essa pequena imagem entre aspas para utilizar na função como se fosse um texto. É possível também. E eu também posso utilizar essas pequenas imagens utilizando uma função chamada Character Unicode. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Igual Character Unicode, eu começo a digitar, ela já vai surgir aqui, seleciono, clico 2 vezes ou pressiono o Tab para aceitar a função. E olha como é simples, basta eu digitar o código aqui dentro. Everton, qual que é o código que eu tenho que digitar? Exatamente o código relacionado a cada figura. Se eu quiser esse macaquinho assustado aqui, 128585, eu venho aqui e digito 128585, fecho parênteses e dou Enter. Olha o que eu tenho aqui. Vou reproduzir o macaquinho tranquilamente aqui, porque eu utilizei a função Character Unicode, é muito fácil de utilizar. Sabendo tudo isso, eu quero analisar as vendas desses vendedores e retornar uma imagem do emoji. Se o cara vendeu bem, eu quero um sorriso. Se vendeu mais ou menos, eu quero ele meio triste ali. E vamos começar da forma mais simples, com apenas 2 condições. Se o vendedor vendeu mais de R$1.000, eu quero um sorriso ali. Pode ser aquele código 128512. Se ele vendeu menos de R$1.000, eu quero um emoji meio sem graça, meio desconfiado. Então eu vou fazer igual a C, abro parênteses, se este valor aqui, que é a venda do respectivo vendedor, maior igual a 1.000, então eu quero um sorriso. Como que eu faço para trazer esse sorriso?
Ou eu coloco entre aspas e colo aqui o texto, aquela imagenzinha que eu falei. Nesse caso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ou eu posso utilizar a função Character Unicode. Começo a digitar Character Unicode, dou Tab para aceitar a função e basta selecionar o código ou digitar 128512. Então se ele vendeu mais de R$1.000, 128512. Do contrário, ou seja, se ele vendeu menos de R$1.000, não preciso nem fazer mais nada na função C. Contrário de tudo isso, eu quero outra Character Unicode, dou Tab para aceitar, eu vou procurar aqui ó, um emoji meio triste, meio sem graça, olha só, 128530. Então vem aqui, 128530, fecho 2 vezes o parênteses e olha o que aconteceu aqui. Eu tenho o vendedor com um sorriso aqui. Por que o sorriso? Porque ele vendeu mais de R$1.000. Como eu tenho informações na lateral da coluna, eu posso fazer o quê? Clicar 2 vezes sobre essa para duplicar a fórmula. Então clico 2 vezes e ele vai replicar para todas as linhas. Olha que interessante. Esse cara aqui vendeu menos de R$1.000, então ele está meio triste aqui, ó, com a carinha meio desconfiada. Esse outro vendeu 3.887 e está bem feliz aqui, funcionou tranquilamente. Eu poderia também criar uma função aleatório entre, com a venda mínima de 100 e a venda máxima de 5.000. Aí eu posso ver esses emojis movimentando com a atualização da planilha também. Colo para tudo, dou Enter, e quando eu atualizo a planilha com o F9, ó, eu vou atualizando os emojis também, isso é bem legal. Vamos dificultar um pouquinho mais agora a nossa função C. Agora eu quero 3 condições. Se o vendedor vendeu menos de R$500, eu quero um emoji triste, muito triste. Se ele efetuou uma venda entre 500 e R$1.000, eu quero um emoji meio sem graça ali, meio desconfiado. Se este vendedor vendeu mais de R$1.000, eu quero um emoji bem feliz. Como que eu faço isso? Igual a C, abro parênteses, este número menor igual a C, o valor da venda menor do que R$500, então o que acontece se for menor do que R$500? Eu quero uma função Character Unicode, dou Tab para aceitar, e agora eu procuro um emoji bem triste aqui, ó. Tem várias opções. Eu gostei desse aqui, ó, 128534, tá bem magoado mesmo. Então vou colocar 128534, fecho parênteses. Agora eu tenho que fazer algo importante, porque eu tenho que utilizar a função CE. C maior do que 500 e menor do que 1.000, eu quero um emoji não tão triste assim, eu quero um emoji médio. Então faço C, abro parênteses novamente, CE. Se a venda do vendedor maior ou igual a 500, ponto e vírgula, eu vou repetir. Se a venda do vendedor menor do que 1.000, e fecho parênteses. Isso é muito importante e a gente comete muito erro na função neste momento quando utiliza CE. Eu tenho que fechar esse parênteses aqui para mostrar para a função. Então, eu quero o quê? Uma Character Unicode, dou Tab para aceitar, e quero um emoji médio. Se ele vendeu mais do que 500, menos de 1.000, vamos encontrar aqui ó, um emoji meio desconfiado aqui, ó, esse aqui. 128529, ele está meio sem graça, tá vendo? 128529, 128529, fecho parênteses. E o que acontece? Eu já defini o emoji se vender menos de 500, já defini o emoji entre 500 e 1.000, e agora eu posso simplesmente colocar ponto e vírgula, porque a função vai entender contrário de tudo isso. E o que é o contrário de tudo isso? Maior do que 1.000. Contrário de tudo isso, eu quero um emoji feliz da vida. Eu vou querer esse aqui, ó, que está de óculos, sensacional, 128526. Venho aqui, digito Character Unicode, escolho a função, dou Tab para aceitar, 128526. Fecho parênteses 1, 2, 3 vezes até ficar preto, dou Enter e olha o que vai acontecer. Agora eu tenho um emoji com 3 condições aqui. Perceba que esse vendedor vendeu 894, ou seja, entre 500 e 1.000, então ele está sem graça. Como eu tenho informações do lado, eu posso clicar 2 vezes e atualizar a fórmula para todas as linhas. Perceba que aqui no começo eu tenho muitos vendedores que atingiram a meta, venderam mais de 1.000, então eles estão bem felizes. Se eu pressiono F9, eu vou atualizar os valores. Lembra que a gente fez a função aleatório Enter? Aí eu posso alternar também os emojis, olha aí. Quando vendeu mais de 1.000, ele está com óculos, bem feliz. Menos de 500, ele está bem triste aqui, ó, como esse caso. E se ele vendeu entre 500 e 1.000,
tá com uma cara meio sem graça aí, ó, vai vender mais da próxima vez. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como utilizar a função C com caractere Unicode. Espero que você tenha gostado, seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.